Bom dia, boa tarde, boa noite, rapaziada. Hoje tô aqui para fazer minha primeira review de um jogo aqui no canal. E não podia ser de outra coisa que não fosse Sonic, né? Só que hoje, mais especificamente, eu vou falar de Sonic Unleashed, mano. Pô, assim, por muito tempo eu escutei que o Sonic Unleashed era o melhor jogo de Sonic, sei lá o que. É o melhor jogo, é perfeito, não sei. Só que eu nunca pude jogar, né? Aí chegou o Unleashed Recompiled e eu tive essa oportunidade. Eu joguei ele aqui no canal, fiz 5 episódios, só que eu parei a série porque eu sentia que não estava aproveitando muito bem o jogo, né? Então eu decidi parar, eu jogar ali tranquilinho. E cara, já vou dizer de antemão aqui que você tem que se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar. Então vamos agora para minha review de Sonic Unleashed, mano. Como é Sonic, eu tenho que começar pela trilha sonora, que, enfim, é Sonic. A trilha sonora é ótima, mano. Todas as músicas combinam muito bem com as fases, elas são muito boas. Você tá no Hub World ali, nas fases mesmo. Enfim, é tudo muito ótimo. Só que eu acho que esse jogo ainda consegue estar num patamar um pouquinho acima dos outros. Tá ali junto com o Adventure 2, que pra mim tem a melhor trilha sonora dos jogos de Sonic. A observação que eu tenho pra fazer dela é que ela abandona um pouco o rock dos jogos anteriores e aposta para um bagulho mais diversificado mesmo, porque quando você vai se aventurando pelo mundo, tem estilos de música ali diferentes. O próximo tópico que eu tenho que falar aqui são os gráficos do jogo, que, cara, ó, o jogo ele é de 2008, eu joguei ele aqui num notebook e, cara, o jogo é bonito, tá? Nossa, como que é bonito esse jogo, mano. Até porque a série criou um motor gráfico que é próprio dela, que é a Hedgehog Engine. Que, como eu disse, foi criado pro Sonic, né, cara? A ideia inicial era implementar isso no Sonic 2006. Só que, né, graças a todo aquele problema do jogo ter sido acelerado o desenvolvimento dele, não deu tempo deles incluírem. Então, deixaram isso pro jogo seguinte. Então puderam fazer essa coisa linda, mano. E esse jogo consegue ser bonito até hoje, mano. É impressionante isso. E um ponto que complementa isso dos gráficos que eu falei, que é o visual do jogo em si. Porque o visual, quando se trata assim do cenário, ele tem uma pegada bem realista, eu diria. Que assim combina com o Sonic, ainda mais com esses gráficos que são realistas, né? Então fica muito bem, mano. E ainda, nesse jogo a gente tem os humanos, cara. E aqui eles são num traço que é perfeito pra Sonic, mano. Que eles estão ali numa pegada bem Pixar, mano. Então combina perfeitamente com os personagens que a gente conhece de Sonic e com a franquia em si. Só que, infelizmente, pela recepção que esse jogo teve na época, os humanos foram abandonados, né? Então, sei lá, vai saber quando que eles vão voltar ainda. Bom, agora indo mais pra parte da gameplay, eu vou falar a parte das fases de gelas primeiro, né? Que é do Sonic. E cara, elas são muito boas, mano. Elas... Olha, dos jogos que eu joguei até hoje, não tem nenhum jogo que aproveita melhor a velocidade do Sonic igual esse, mano. É tudo muito rápido, frenético, assim. Só que ainda dá pra você jogar, mano. É maravilhoso. Só que, pela minha falta de habilidade, né, eu não consigo aproveitar elas ao máximo. Só que, cara, são muito boas, mano. Elas equilibram muito bem as partes que tem que ter velocidade com plataforma e elas duram um tempo muito bom, mano. Eu acho que pra se fazer fase boa de Sonic é isso, mano. Equilibra bem, velocidade, plataforma e o tempo. Pronto, mano, você consegue fazer fases muito boas, mano. E esse jogo, dos que eu joguei, é o que mais sabe fazer isso, mano. E eu vou aproveitar e falar aqui também que tem duas fases que você joga no tornado Tails. E cara, assim, elas são bem qualquer coisinha. Você só aperta os botões que aparecem na tela, não tem muita dificuldade. E é isso, mano. São legais, mas sei lá, talvez esteja meio perdido no jogo, mano.
Mas agora falando do ponto mais polêmico do jogo, cara. As fases de noite, com o Eric Rock. Cara, assim, desde sempre também eu escuto que ou você vai odiar ou você vai amar o Eric Rock. Ou gostar muito, né? Dificilmente tem alguém ali no meio do caminho, mas cara, ó, falando por mim, eu adorei jogar com o Eric Rock, tá? Assim, eu adorei ali combate. Não é difícil, né? Eu só jogava apertando o botão e às vezes saía alguns combos diferentes ali. Aí você defende, tem os momentos de plataforma que são muito bons, tem os puzzles ali, tem a música ali que enche o saco das pessoas. Pra mim não foi irritante, mas você tem a opção de desligar agora no lente de recompile, então não tem como ter problema com isso agora, né? A única reclamação que eu tenho pra fazer das fases dele é que elas poderiam ser mais curtas. Porque assim, dá pra você passar igual um maluco correndo assim, você termina a fase em 15 minutos assim. Dependendo da fase também, tem umas que são mais curtas, outras mais longas. Só que não é o ideal você jogar assim, porque você tem que explorar a fase pra você pegar as medalhas. Eu já vou falar mais delas daqui a pouco. Só que mesmo explorando, cara, demorar umas meia hora pra terminar uma fase, mano, eu acho isso meio desnecessário, né? Podia ser mais curtas, se tratando da exploração, mas mesmo assim, adorei jogar com o Eric Rock. Tô no time que gosta do Eric Rock, muito bom. Então, cara, agora citando as medalhas, muita gente não gosta delas porque, assim, você precisa de medalhas para você continuar jogando, para você prosseguir com as fases. São elas que liberam as fases, elas estão em quase todas as partes do jogo. Você tem ela nos rewards, tem aquele trecho para você entrar nas fases e você tem nas fases. É um negócio pra ter o fator replay, né? Também pro jogo ter mais duração. Que, cara, eu não tive problema com isso. Eu gostei muito de ter que voltar nas fases para explorar mais elas, para pegar mais medalhas. Então, cara, eu gostei disso. Muita gente não gosta, acha que atrasa muito o jogo, que é maçante isso. Mas, cara, eu gostei, mano. Até porque, cara, se não tivesse medalhas, esse jogo ia ser curto, tá? O jogo tem uma duração boa, só que se não fosse pelas medalhas, ele ia ser bem curtinho. Mas eu acho que tem uma fase no jogo que ela precisa de um tópico só pra ela. Que ela se chama... Que é a última fase normal do jogo, porque as outras duas são boss. E, cara, ela é a fase difícil do jogo, porque ela é a última, né? É conhecido do desfecho, né? Então você tem todos os desafios, você joga com o Sonic e o Eric Rock na mesma fase. E... cara, assim... o que eu também escuto há muito tempo é que essa fase era muito difícil, que ela era muito impossível assim, e eu, falando por mim, não achei tudo isso. Não vou dizer que não foi difícil, claro que não. Vou mostrar o print aí da tela de quanto tempo eu demorei pra terminar essa fase, mano. Foi um tempo de um jogo de futebol, mano. Passei algumas dificuldades, mas cara, não é tudo isso não, tá? Tem alguns trechos ali que você tem que raciocinar rápido com o Sonic ou com o Eric Rock também, que tem partes que vai cair hordas de inimigos, você tem que quebrar nas paredes para você conseguir avançar. Porque se você ficar matando os inimigos ali, você vai acabar perdendo vida, você pode acabar morrendo e tal. Então, cara, a proposta dessa fase é ser difícil, e ela cumpre isso muito bem, mano. Então, cara, eu vou dizer que eu gosto dessa fase, mano. Até a musiquinha também, a música dela é bem legal, mano. Então é isso, eu gostei de Iron Man Land, não achei toda a dificuldade, mas ela continua sendo uma fase muito difícil e é uma fase difícil boa. Também um tópico aqui bem curtinho que eu tenho pra falar são as cenas de CGI que tem no jogo, que é a abertura, aí no meio do jogo tem do continente voltando pra Terra e tem lá no final, né? E cara, assim, eu não preciso falar muito, é só olhar pra elas assim, elas são lindas, o CGI é maravilhoso, mano. Quem dera se a gente tivesse uma série de Sonic nessa qualidade, né? Mas não, prefere fazer aquela coisa disso aqui pra ele. Realmente não fala muito disso. Bom, agora falando dos boss. Vamos falar dos boss do Sonic. E cara, pra mim eles são todos a mesma coisa. O primeiro boss que tem é lá em Mazuri, que é contra o Eggman, né? E ele é um besouro gigante. E você derrota ele dando boost nele, atacando a cabine dele.
dando dano. Aí às vezes ele vai jogar umas bombas e uns laserzinhos. E repete isso, o que? Eu acho que o Sonic tem uns 3 boss e eles são todos essa mesma coisa. Só muda o cenário e um pouquinho, entendeu? É muito fraco os bosses do Sonic. Não vou dizer que eles são ruins, mas eles são todos medíocres. Mas o Eri-Hog não. O Eri-Hog, cada boss tem um jeito diferente de você derrotar. Você tem lá a Fênix, você derrota jogando água nela, né, porque ela pega fogo, então você joga água, você bate nela, e tem o Quick Time Event. Não vou conseguir lembrar de todos. Aí tem um que eu acho que é lá em Shabat, que você tem que levar as caixas até um ponto para o bicho não se curar mais. Pô, inteligente também, mano. Aí você tem um dragão lá no continente de gelo. Isso, mano, os bosses do Eri-Hog são bons, mano. E ainda tem o Egg Dragon, que é muito bom, mano. A música, você caindo no centro da terra enquanto você batalha com ele, é épico demais, mano. Enfim, os bosses do Eri-Hog são bem melhores que os do Sonic, mano. Aí sim tem um boss final, que é o Dark Guy, que eu acho espetacular, mano. Você começa usando o chip no Gaia Colossus. Você tem que avançar até o Dark Gaia, você tem que Time Event. Aí o Dark Gaia vai segurar o Gaia Colossus e você com o Sonic tem que atacar o olho do Dark Gaia. Depois disso ainda você vai usar o Super Sonic para bater nas serpentes que o Dark Gaia solta para se desativar o escudo. Tem o Quick Time Event depois, enfim, cara. Os bosses de jogo são, no geral eles são bons, só que os do Sonic abaixam isso, o nível dele. Agora chegando ali pra parte da história, primeiro eu tenho que falar dos personagens, mano. Cara, todos os personagens aqui estão muito bem escritos. Falando do Sonic, o Sonic nesse jogo tá perfeito, mano. Só aquele diálogo lá com o Chip, que ele fala, eu preciso de alguma razão pra ajudar algum amigo, mano. Isso é o Sonic puro, mano. Falando do próprio Chip, cara, mano, assim, logo na primeira cena ele já conquista seu coração, mano. Ele é muito carismático, mano, o bicho é engraçado. Você se comove, né, com a história dele. Ele perde a memória, depois ele recupera e tal. Enfim, o Chip é um personagem que vai fazer falta e não tem que voltar nunca mais. Por favor, SEGA, não faz um Sonic Unleashed 2, mano. Você vai cagar na história desse jogo, mano. Também tem o Eggman que tá perfeito. Talvez seja o melhor Eggman dos jogos, seja o desse aqui, mano. Pelo menos pra mim, é o meu preferido. Tem o Tails também. O Tails aqui, assim, tanto o Tails quanto a Amy aqui, que normalmente são os amigos do Sonic, né? Eles estão ali, eles simplesmente estão lá, mano. Porque sem importância mesmo pra história, eles não são tanto. O Tails mais, porque ele que fala da gente do Professor Pickle. Tem aquela parte que eu falei do Tornado. Mas enfim, cara, ele tá bem aqui no jogo, Tails. Só que aqui tem aquela cena, bem a primeira cena dele lá, dele ficando com medo dos Minions do Dark Guy, que me incomoda um pouco. Retrocede o arco dele nos Adventures, né? Mas enfim. Também a Amy também tá aqui. Nessa época ainda era ela aquela Amy chata demais que só sabia correr atrás do Sonic. Só que nesse jogo não tá tanto assim, tá? Então, enfim, aqui ela não tá tão chata, mas ainda assim tem qualquer coisa nesse jogo. Também tem o Professor Pico, que é legal ali, mano. Tem que ficar fazendo piadinha com ele de souvenir, de sanduíche lá, mas... Enfim, eu não me importo muito com ele. Tem gente que gosta muito dele, mas assim... Tá bom, um personagem legal, o design dele é legal. E é isso, mano. Ele é um personagem que ajuda a explicar bastante a lore que esse jogo acrescenta, mano. E falando em lore... vamos lá. A história desse jogo, ela é muito boa, sim. Ainda mais que tem essa parte da lore que eu falei, do Dark Gaia, do Light Gaia, que a cada milhões de anos eles aparecem, o Dark Gaia destrói o mundo e o Light Gaia vem reconstruir. É muito interessante isso. Mas partindo para a história do jogo em si, o começo dela ali eu acho muito bom. Tem aquela intro lá em CGI, aí tem ali o começo da amizade do Sonic com o Chip, que é muito boa. Aí você vai lá atrás do Professor Pickle. Só que a partir daí que você descobre que tem que ir colocando esmeralda nos templos para restaurar a Terra, eu acho que a história fica muito básica, porque vira só uma aventura pelo mundo, mano. Não tem nada muito demais assim.
até chegar lá no penúltimo templo, que a história volta a ficar muito boa. Que é quando o Chip redescobre a identidade dele, tem esse diálogo com o Sonic. Aí tem toda a parte do Eggman Land e a reta final, que é assim... Eu acho que ela bate de frente com a do Adventure 2. Talvez ela seja melhor, só que no meu coraçãozinho aqui, a do Adventure 2 pra mim é especial. Que a história, ela realmente não investe muito na história, assim, coisas mirabolantes. Investe mais nos personagens mesmo. E funciona bem, porque os personagens, como eu disse, os personagens estão muito bem aqui. Sonic Unleashed, então, é tudo isso? E eu vou ter que dizer que esse jogo, ele veio à perfeição. Tirando esses pontos que eu falei, não tem problema nenhum. Joga esse jogo sem medo, porque você vai adorar, mano. Ainda mais se você é fã de Sonic, você vai... Meu Deus, você vai se apaixonar por esse jogo, mano, porque ele é maravilhoso, mano. Agora, se você é fã de Sonic, quer entrar na franquia e conhecer mais e tal, eu diria que esse jogo ainda não é pra você. Um jogo bom pra te introduzir a Sonic, eu diria que é o Sonic Generation. Esse jogo aí é muito bom pra você entrar na franquia. E depois você pode partir pro Unleashed. Então, pra mim, minha nota para esse jogo é 9.75, cara. Porque tirando essas partes, a fase longa do Willy Rock e os boss do Sonic são muito repetitivos e chatos, cara, esse jogo ele beira a perfeição. Sonic Unleashed é uma obra-prima que merece 9.75. Mas assim, ele é o melhor jogo do Sonic? Não. Pelo menos pra mim não, porque, cara, eu amo o Sonic Adventure 2, mano. Então, pra mim, em questão de história, ele é melhor. Assim, não é um jogo de 2001, então ele já tá um pouquinho datado, né? Então, essas coisas acontecem. Só que, vendo a época que cada jogo saiu, eu acho que eu gosto mais do Adventure 2. Mas que, cara, assim, esse jogo aqui continua sendo maravilhoso. Ele com certeza é top 3 jogos do Sonic. É que eu preciso jogar mais jogos do Sonic. Infelizmente, eu não pude jogar todos, mano. Mas esse jogo aqui, ele é no mínimo top 3, mano. Se não for top 1, né, como eu já disse. Mas eu diria até que é um dos melhores jogos que eu já joguei na vida, tá? Esse jogo é muito bom. E, cara, zerando esse jogo também me deu muita vontade de ter um filme dele. Como eu fiz um vídeo aí, umas semanas atrás, que pra mim, eu terminaria os filmes no 6º filme. Só que, se passar disso... Pra mim tem que adaptar o Sonic Unleashed, que vai ser incrível, mano. Bom, então é isso, mano. Essa é a minha opinião de Sonic Unleashed. Se discorde de mim em algumas partes, tá jogo superestimado? Fala aí pra mim nos comentários. Se inscreve no canal, deixa o like pra continuar trazendo reviews de Sonic aqui. Até porque eu já tô com um roteiro prontinho pra fazer de mais um jogo de Sonic, cara. Então, se inscreve, ativa a notificação pra tu ficar ligado, mano. Então é isso. Deus abençoe e falou, mano. Jogue Sonic Unleashed. I see it, and now it's all within my reach.